Pronto, já vamos agradecer então a vossa presença hoje cá, o vosso interesse na inscrição da nossa sessão. O tema é Crescer e Aprender em Tempos de Pandemia e temos a nossa oradora Joana Laranja hoje connosco para apresentar a sessão. Como anfitriã temos a nossa vereadora Sónia Soares, que vai também fazer uma apresentaçãozinha de seguida. Contamos também com a presença dos representantes da Associação de Pais das escolas cá do município. E basicamente a estrutura será a seguinte. Agora no início a doutora Joana faz uma apresentação mais teórica. De seguida passamos para uma parte mais prática. Aí eu peço então para ter a folha e o papel, como nós solicitamos via e-mail para fazermos a atividade. E no final abrimos um bocadinho a sessão para colocar dúvidas ou questões que vocês tenham e possam colocar ou debater alguma das dúvidas ou das questões que surjam entretanto. Pronto, basicamente será isto. Entretanto, estejam à vontade para colocar as vossas dúvidas aqui no bate-papo ou no chat, como vocês quiserem, para no final a doutora Joana aqui ao meu lado, a colega do PICI, vai reunindo as questões para no final então fazermos aqui um resumozinho e conseguirmos responder a todas as questões que possam ir surgindo. Então, de seguida passo a palavra à nossa excelentíssima senhora vereadora de Educação, Sónia Soares. Olá a todos, conseguem ouvir? Sim. Então, antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os participantes, agradecer o interesse manifestado em participar na conferência, Crescer e Aprender em Tempos de Pandemia, no âmbito da ação Conversa de Pais do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da região de Tâmega e Sousa. A orientação desta sessão, como disse a doutora Tânia, será feita pela coach parental e escritora Joana Laranjeiro, a quem gostaria de cumprimentar e agradecer a presença. E esta ação tem como principal objetivo a partilha de informação, experiências e pontos de vista sobre a educação nos tempos de hoje, em tempos de pandemia Covid-19. Esta pandemia da Covid-19 levou-nos a ter de enfrentar novos desafios em vários domínios da nossa vida pessoal, também profissional, enquanto agentes educativos, pais ou encarregados de educação. Estes desafios foram e são também bem vincados na vida pessoal e académica dos nossos alunos, dos nossos filhos, e claro que a resposta educativa às exigências deste novo modo de vida provocado por esta pandemia é uma situação sem precedentes nas nossas vidas e tem vindo a ser um processo de constante aprendizagem, adaptação por parte de todos nós, toda a comunidade educativa, especialmente pelas crianças e jovens no nosso sistema de ensino. Para além de todos os receios que estão relacionados com a saúde, com a família, com o emprego, com o futuro, foram vários os desafios que tivemos de enfrentar ao nível escolar. Desde o início, a suspensão de toda a atividade letiva presencial, o início do ensino à distância, uma insuficiência inicial dos equipamentos informáticos e também de conexão à rede, a própria utilização correta e segura destes equipamentos, o confinamento e, claro, a necessidade de adaptação dos pais para poderem acompanhar os seus filhos no ensino à distância, enquanto eles próprios tinham que trabalhar presencialmente ou então em teletrabalho. Depois, e mais tarde, também surge alguma apreensão relativamente ao regresso ao ensino presencial, que tem vindo a sofrer constantes adaptações e que, dadas as circunstâncias, tem-se revelado uma opção segura. O município de Sinfãs, desde a primeira hora, o que é que tem procurado? Tem procurado essencialmente ser parte da solução, seja através do fornecimento do material necessário de higienização, de proteção individual, das infraestruturas, da disponibilização de formação aos assistentes operacionais, distribuição de vales de alimentação às famílias no âmbito da ação social escolar, da distribuição de cabazes alimentares a famílias carenciadas, da própria aquisição dos computadores e todos os equipamentos de conexão para os alunos,
reforço, isto muito importante dizer, reforço de recursos humanos nas escolas para acompanhamento dos alunos e, obviamente, outras iniciativas e outras medidas de apoio ao comércio local e às empresas locais. Sublinhamos, claro, também e reiteramos a importância das parcerias entre o município, direções de escola e a autoridade de saúde. Porém, este tem sido um período de vários constrangimentos, dificuldades, anseios, mas também um período de superação, um período de resposta a estes constrangimentos, e é precisamente neste sentido que surge esta ação, e é por isso que estamos hoje aqui reunidos para analisar algumas dificuldades, debater as respostas às necessidades, partilhar anseios, dúvidas, mas também aquilo que aconteceu de bom e as superações que fomos fazendo ao longo deste ano. E para finalizar mesmo, dizer que faço votos para que no final desta conferência todos estejamos um bocadinho mais preparados, mais seguros, informados neste processo constante de adaptação e que este seja o mais positivo possível para os nossos alunos, para nós pais, para as famílias e, claro, para toda a comunidade. No fim da apresentação da doutora Joana, vamos ter um período de debate, se assim o entenderem, podem e devem inscrever-se, debater algumas dúvidas, tentar perceber algumas situações que foram sentindo em casa e com os vossos filhos ou enquanto professores com os vossos alunos. Por isso, e da minha parte, agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra à doutora Joana Laranjeira, fazendo votos de uma boa sessão de trabalho para todos. Muito obrigada. Olá a todos e boa noite. É muito giro estar aqui e adoro ver aqui a tela cheia de pessoas e pessoas interessadas em receber novas ferramentas e ferramentas práticas, que o meu trabalho acaba por ser muito prático, porque acho que estarmos a falar assim, nas coisas assim no ar, depois não nos ajuda, não é? Porque, ok, isso é tudo muito giro, mas como é que eu faço isso no dia-a-dia com os meus filhos? Como é que eu posso melhorar as coisas? Então, para já, o que eu gostava de vos dizer é, vocês acham que eu estou nervosa? Aqui pelo bocadinho que vê, estou nervosa, estou contente, estou entusiasmada. O que é que vocês conseguem? Conseguem ver muita coisa acerca das emoções que eu estou a sentir aqui com a máscara? Podem fazer assim e assim. Então, se conseguem perceber o que é que eu estou a sentir, é isto. Assim mais ou menos, assim mais para baixo. Não é muito claro, pois não? E depois eu queria perguntar-vos uma coisa. Pronto, apesar de já estarem a ouvir a minha voz, a vossa vontade de me ouvir ou de se conectarem comigo é alta ou baixa? Ou seja, sentem proximidade da minha pessoa ou nem por isso? Se calhar desconfio um bocado daquela miúda que está ali com franja e com uma máscara na cara. Como é que é? Como é que vocês se sentem? Sentem-se próximos ou sentem-se ligeiramente afastados? Então estou a conseguir. Então, o que eu vos quero dizer é que é isto que todos os dias os nossos filhos passam na escola. Eles estão todo o dia, eu nem sequer precisava disto, porque eu estou em casa, não é? Estão todo o dia com uma máscara a ver os professores e eles não percebem nada do que é que os professores estão a sentir. Basicamente, o que eles sentem é que há uma grande distância, porque os nossos filhos, as crianças ligam-se através da conexão. Ou seja, eles sentem-se seguros quando percebem emocionalmente o que é do adulto. O adulto de referência, no caso, porque os professores, principalmente, por exemplo, professores primários, são para os nossos filhos adultos de referência e são muito importantes emocionalmente para eles. Eles sabem, através do que eles estão a mostrar, pelas emoções é as microexpressões. Ou seja, eu fazer isto, e estou contente, tudo isto está a passar. A criança, por exemplo, fez uma conta de matemática, foi boa. Então, se eu só vejo isto, foi boa, eu não percebo se é o boa, tipo, foi boa, ou realmente não está bem feito e eu estou assustada porque tu fizeste uma conta horrível. Então, a criança sente uma distância muito grande. E quando nós não sentimos e não conseguimos ler as emoções, e é isto que se passa, ou seja, eles estavam habituados a estarem num cenário em que sentiam grande proximidade com os professores e sentiam uma relação muito próxima com eles, para um cenário em que não conseguem ler as emoções. E isto há um corte da conexão, porque as crianças, mais do que, eu acho que vocês já devem ter tido essa experiência, do que as coisas inspiradoras que nós dizemos sobre como é bom arrumar o quarto, como é bom estudar maravilhosamente, eles aprendem pelo nosso exemplo e por toda a linguagem corporal que nós temos.
E o facto de nós usarmos agora a máscara na escola e noutros ambientes faz com que eles não tenham acesso a esse tipo de informação, que é a informação que eles leem melhor. Eles sentem-se seguros consoante o que sentem fisicamente pela pessoa que está à frente deles. E isto é muito passado pela expressão. E então o que acontece? Acaba por haver muita insegurança. As crianças sentem uma insegurança, mas elas não verbalizam que sentem insegurança, porque é um sentimento que está assim escondido. Se vocês repararem, os vossos filhos não chegam a casa e dizem, sabes, eu tive um dia péssimo e estou com um bloqueio emocional aqui nesta zona e, portanto, agora vou-me portar super mal, que é para te mostrar como me sinto mal. Não é isto que acontece. Portanto, eles nem sequer têm consciência que sentem este desconforto, não é? E nós andamos todos com o mesmo desconforto, não são só eles, nós andamos todos há muitos, muitos meses com este desconforto. Então, há uma tensão muito grande no ar. E então, o que é que acontece? Quando isto acontece, há uma grande dificuldade de aprendizagem. E eu já vos vou explicar porquê. Porque quando nós não nos sentimos bem, é difícil nós portarmos bem e é difícil estarmos preparados emocionalmente para aprender. E então, eu fiz um PowerPoint espetacular para vocês não têm ideia. Isto era a primeira página. Porque eu sou muito amiga de fazer as coisas manualmente. Depois, se quiserem, eu mando-vos. Agora, vamos para a segunda página. Então, eu vou-vos dizer quem é que é o culpado disto tudo. Não é um vírus, é outra coisa. É a amígdala. Então, vocês já ouviram falar sobre a amígdala? A amígdala é uma parte que está no nosso cérebro, a parte que eles chamam reptiliana, que faz com que é responsável do stress e é responsável de, numa situação, eu querer fugir, eu querer atacar ou ficar completamente congelada. E o que acontece é que quando nós estamos expostos a stress, a amígdala é que manda. Ou seja, se eu estou nervosa, se eu estou com medo, eu não consigo ter um discurso racional, eu não consigo aprender, eu não consigo fazer nada, porque eu estou em modo de sobrevivência. E é isto muito que se passa com as crianças no dia de hoje, porque tem sido feito imensos estudos e eu gosto muito de investigar e investigo sempre imenso quando venho dar estas palestras. E é interessante que eu pensava que os grupos mais afetados são, por exemplo, os idosos, e claro que são muito afetados pelo isolamento, mas o que acontece e o que eu tenho descoberto aqui na minha pesquisa é que as crianças são dos grupos emocionalmente mais afetados pela pandemia. Ou seja, o stress que elas estão a sofrer e o impacto emocional que isto tudo está a ter neles é gigantesco e não está a ser muito mostrado, porque as crianças guardam tudo muito para elas, ou seja, quando mostram através do comportamento, ainda não está explicado e mostrado o que é que se está a passar, mas eu depois já vos vou explicar em que medida é que isso está a acontecer. Então, voltando aqui à amígdala, o que é que acontece? Quando nós estamos na amígdala, nós não temos respostas. E as crianças ainda têm, até esta é a parte em que vocês vão ficar traumatizados. Estão preparados? É que a parte mental delas, que consegue produzir a regulação emocional, só está completamente formada aos 25 anos. Pronto, já disse. Então, vocês têm de ir ajudando os vossos filhos gradualmente a conseguirem se autorregular. O que é que isso significa? Significa que quando eu estou na amígdala e estou assustada e que estou incapaz de ter uma resposta, eu preciso ajudar o meu filho a trazer a informação da amígdala, que é aqui atrás, para a parte do córtex pré-frontal, que é aqui à frente. E como é que eu faço isto? Vou-vos dar um exemplo muito simples. Quando a criança, por exemplo, está no supermercado, não sei se já aconteceu, me aconteceu, no supermercado, atira-se para o chão a fazer uma birra gigantesca, ela está na amígdala. Pronto. Aquilo é um sintoma claro que ela está na amígdala, porque não é racional. Ela está, pode-se ficar, por causa de um pacote de bolachas ou uma coisa qualquer, entra completamente em loop e não consegue sair dali, porque emocionalmente ela não tem estrutura mental para sair dali e precisa da nossa ajuda. E como é que nós fazemos isto? Uma das coisas que nós temos de fazer é nomear a emoção. Portanto, ele está deitado no chão, aos berros no supermercado, e nós dizemos, estás muito irritado. O facto de eu nomear a emoção faz com que a informação venha daqui para aqui e faz um desenho, um traço, um caminho no cérebro da criança. E quanto mais eu fizer isso, mais curto é o espaço de autorregulação. Por isso, quando a criança aprende a fazer esse percurso, mais rápido isso vai ser feito e ela consegue passar de um estado de stress, de um estado de medo, para um estado em que está pronta para receber a informação. Aí podemos falar com ela calmamente sobre o que se passou, da mesma forma que na escola, se ela estiver tranquila e não se sentir ameaçada, está muito mais apta a aprender. Não é possível aprender a fazer contas de dividir quando estamos num estado de alerta. É fisicamente impossível. Então, o que acontece é, para além deste medo generalizado e para além desta linguagem corporal dos próprios professores que estão exaustos
e que estão com medo e andam com máscara o dia todo e não conseguem respirar muito bem e sentem-se muito mais cansados. Isto também é passado às crianças. As crianças sentem que aquela pessoa não está bem, tem muito menos paciência, está muito mais reativa e tudo isto faz com que este ambiente da sala de aula seja muito mais reativo e muito mais difícil. Pronto, então a aprendizagem é mais difícil. É importante criar durante o dia na sala de aula algumas estratégias para que este nível de stress baixe. E depois há outra coisa que vocês sabem, que é, normalmente, quando nós temos stress na nossa vida, enquanto tanto a parte da amígdala e toda essa estrutura era feita para nós encontrarmos um leão e ou atacávamos o leão, ou fugíamos do leão, ou ficávamos congelados à frente do leão, nós agora temos o stress na altura em que a coisa acontece, tenho uma reunião com o chefe, é horrível, stress, depois vou a caminho de casa no carro, estou-me a lembrar da reunião, estou a ter o mesmo nível de stress quando estava na reunião, depois telefono a 3 amigos e conto, estou a repetir, portanto eu estou constantemente aí, e por isso é que se fala tanto agora no stress e no burnout, porque as pessoas não conseguem cortar a experiência, ela é multiplicada, portanto, os nossos filhos acontece a mesma coisa, se acontecem coisas na escola que os perturbam, eles depois levam aquilo com eles, a não ser que consigam transformar. E aí é que nós temos de ter um papel muito atento para perceber o que é que se passa. Então, uma das estratégias e muito importantes é nós aceitarmos as emoções todas deles, que é para eles poderem realmente ter espaço para digerir o que aconteceu. Nós normalmente somos muito simpáticos a aceitar a alegria, mas quando a raiva já é outra coisa, não é? Nós achamos que a raiva é uma emoção que não deve ter tanto espaço como a alegria. E eu posso-vos dizer que a raiva é essencial para manter os nossos limites e para a autopreservação. Por isso, como qualquer emoção, deve ser aprendida a navegar e deve haver espaço para ela. Porque se eu não dou espaço para a raiva, depois o meu filho, quando tiver um problema em que sente raiva, não vai sentir que tem à vontade para me dizer essa situação. E se há coisa que é importante na parentalidade é nós criarmos um canal de comunicação. Porque se nós queremos que eles nos contem as coisas mais para a frente, nós temos de começar a ouvir as coisas mais pequeninas, como jogos de Roblox, o que aconteceu no canal Panda, tudo isso é treinar o canal de comunicação, porque senão não é depois quando eles aconteceu qualquer coisa que eles vão, conta-me lá o que é que aconteceu na tua vida. Porque não é essa experiência, não é? Por isso é muito importante nós começarmos a falar muito com eles e a perguntar o que é que se passa e ouvir coisas que parecem pequenas deles, mas que são super importantes, porque eles estão-nos a dizer, olha, eu confio em ti e vou-te contar uma coisa que é importante para mim, mesmo que seja sobre o canal Panda ou outra coisa qualquer. É importante, é a referência deles. Então, o que eu gostava de fazer é assim um exercício, porque os exercícios não são só no fim, vão aparecer assim tipo pipocas de meio. Mas não é nada de mal, é tudo coisas fixes. Pronto. Então, o primeiro, só para vocês perceberem isto que eu estou a falar da amígdala, o que eu gostava e que vão se sentir muito bem a seguir, era que vocês contraíssem o corpo todo. Vamos lá fazer. Então, começam pelos pés, pelo corpo todo, e contraem, pensem numa situação assim muito estressante que vos aconteceu, uma reunião desta semana, ou quem foi às compras de Natal, deve ter sido super tranquilo, pronto. Então pensem nessa situação e contraiam o corpo todo. Vamos lá, 1, 2, 3. E agora relaxa. Mais uma. 1, 2, 3. E agora relaxa. E agora a última. 1, 2, 3. E agora relaxa. Agora digam uma coisa, quando vocês estavam assim super contraídos, tinham espaço para ter pensamentos criativos acerca da vida? Ou nem por isso? Pois é. É a mesma coisa que acontece na escola. É impossível. Era isso que eu queria dizer. O que acontece é que aquilo é como o corpo se sente quando sente medo. Portanto, se me dissessem assim, resolve-me um problema, pá, não consigo. Não consigo. Eu fisicamente, toda a minha energia está ali. E é isto que se passa na escola. E é muito bom vocês terem esta experiência, porque às vezes quando nós não percebemos o que é que se passa do outro lado é muito difícil ajudar. E portanto a relação da amígdala e do córtex pré-frontal tem a ver com isto. Quanto mais nós trouxermos aos nossos filhos tranquilidade e ensinarmos estratégias para quando eles estão nervosos voltarem ao equilíbrio, mais fácil vai ser a aprendizagem. E agora, outra coisa que também tem acontecido muito. Quem é que em casa tem tido assim mais resistência dos miúdos de obedecer? É muito giro, porque eles agora, qualquer coisa, é muito mais difícil que eles façam. De género, vai tomar banho. Não! Tens de fazer não sei, vai fazer os trabalhos de casa. Não! Porquê? Há uma razão. Eu tenho de experimentar isso cá em casa, não é? Todo o meu trabalho foi também trabalho de campo. Portanto, é de experiência própria. Então, na minha investigação, eu descobri que realmente uma das consequências também da pandemia e toda esta situação é uma grande resistência dos nossos filhos a obedecer. E porquê?
Primeiro porque eles são extremamente frustrados. Depois porque existem demasiadas regras, não é? Eu não sei como é que foi, mas, por exemplo, o meu filho, quando foi para a escola no primeiro dia, depois da regresso à Covid, veio com uma folha. Ele depois pitava com lápis de cor, que é para aquele ser mais suave. Mas eram regras e regras e regras de coisas que ele não podia fazer. Não podes isto, não podes aquilo, não podes aquilo outro. Depois há setas no chão e depois não podes ir para outra linha e depois quando passas para um amigo, mas se ele é da outra turma não lhe podes falar. E, portanto, agora está mais tranquilo, mas ao início era um crescendo muito grande de limitação do que é que tu podes fazer. E quando há muitas regras e há muita frustração, eles ficam completamente intolerantes a mais regras. E então, como na escola não podem dizer que não, dizem que não em casa, não é? Porque quando vai tomar banho, é tipo a gota d'água. E então ficam demasiado, é de baixo. E é uma coisa muito gira que é a utilização do não. Nós normalmente, e mesmo essas regras, se vocês forem pegar, não dizem o que é que eles podem fazer, só dizem o que eles não podem fazer. É tudo pelo não. E há uma coisa muito engraçada na educação, que é assim, se eu disser ao meu filho, ele está a saltar, imagina que ele está a saltar em cima do sofá. Eu digo assim, não saltes em cima do sofá. Vocês sabem mentalmente qual é que é a imagem que lhe vai para a cabeça? É ele a saltar em cima do sofá. Porque é uma coisa que eu digo assim, agora não pensem no elefante cor-de-rosa. Já foi. Não é? É isto que acontece. Portanto, eu nunca posso dizer o que eu não quero que se faça. Eu tenho que dizer o que é que eu quero. Então eu digo, olha, salta no chão. E ele aí vai saltar. Porque senão é como se fossem duas informações contraditórias. E o esforço mental que eles têm de fazer para fazer o que a gente quer é muito maior. E depois há mais resistência. Portanto, era positivo que eles trocassem as regras, não pelo que eles não podem fazer, coitados, são milhentas, mas pelo que eles podem fazer. E trocar um bocadinho os nãos por sims. E isso era importante. E então nós também podemos fazer isso, na forma como tratamos com eles. Outra coisa que também tem causado muito stress, que também descobri na minha investigação, que nunca tinha pensado sobre isso, mas realmente nós também temos, é que eles perderam imenso os marcos de transição que tinham. Ou seja, eu cá em casa não houve uma única pessoa este ano que fez uma festa de aniversário. Na vossa fizeram? Daquelas normais com crianças e brincar? Pronto, não. E aqueles miúdos que, por exemplo, acabaram a 4ª classe e que tinham uma festa de fim de ano? Não. Pronto. E todas estas coisas que são os marcos importantes da vida das pessoas, principalmente nas crianças, quando não são feitos, é como se o ciclo não ficasse fechado. Isto traz stress adicional. Pronto. E então, tudo isto junto e todos estes meses passados, cria aqui muita coisa. E depois também uma grande falta de brincadeira livre, que eles não têm tido. A brincadeira livre é o que faz com que eles consigam gerir as emoções. Principalmente quem tem rapazes. Quem tem filhos rapazes? Eles precisam muito de exercício físico. Eles precisam muito de se mexer. Eu tenho feito uma coisa, que até foi o meu filho que sugeriu. Eu tenho um filho com 9 anos e ele, quando vinha da escola, começou-me a pedir para eu deixar no princípio da rua para ele vir a correr para casa. E eu, ao princípio, achei que um bocado estranho, e assim com o carro ao lado para acompanhar. Mas depois percebi que era mesmo uma sensação de liberdade, de eu posso correr sem máscara, aqui só eu escolho. E a diferença dele, depois de chegar a casa, depois de fazer a sua corrida, era gigantesca. E às vezes nós perguntarmos a eles o que é que tu precisas para te sentires melhor é o suficiente para eles nos darem as indicações. Porque às vezes não somos nós que temos a solução. A maior parte das vezes são eles, porque eles é que se conhecem e percebem, mesmo que nos pareça um bocado disparatado, é muito importante. Então, com rapazes, a parte física, deles descansarem, deles tirarem a emoção, frustração do corpo com dança, com corrida, com o que for, é muito importante. Porque a brincadeira foi muito cortada. E então essa parte emocional... E não sei se vocês costumam fazer... Vou-vos dar uma dica. Pronto, no outro dia, por exemplo, estava a fazer os trabalhos de casa com o meu filho de matemática e nós já estávamos 2 em parafuso. E frações, 4ª classe. É dose. E então, estávamos os 2 já em parafuso e depois eu disse, vamos largar tudo e vamos brincar. E tivemos a brincar à apanhada cá dentro de casa. Posso-vos dizer que a seguir os restos dos trabalhos foram feitos em 5 minutos. Ou seja, aquilo estava ali numa resistência gigantesca. Não estávamos a sair dali, porque já não tinha a ver com os trabalhos, estávamos os 2 cansados. E depois a relação, como já não estava harmoniosa, não estávamos a conseguir trabalhar em conjunto. Por isso, muitas vezes, mais vale cortar o processo, fazer qualquer coisa diferente e depois voltar lá num outro registro. Nós nunca conseguimos resolver o problema no mesmo momento em que ele foi criado. E então temos de sair um bocadinho dali, soltar um bocadinho aquela emoção e voltar. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, se eles fazem qualquer coisa, vamos voltar à história da amígdala, é muito difícil nós conseguirmos racionalizar com eles e dizer, olha, isto não foi bem porque isto, aquilo e aquilo outro, porque eles não estão naquela parte do córtex pré-frontal, estão na outra. Principalmente se sentirem assustados, se estiverem com medo ou qualquer coisa, ou sentirem-se que fizeram uma grande asneira, eu não consigo falar com eles racionalmente sobre o que se passou. Então,
esperar um bocado, fazer qualquer coisa e então depois voltar ao assunto. Então o que é que nós podemos fazer? Este PowerPoint está espetacular, não está? Então, podemos dar opções. E o que é que isto significa? Mas eu quero dar opções, mas o meu filho tem de tomar banho, então mas que opção é que há aí? Porque eu posso dizer, queres tomar banho agora ou daqui a 5 minutos? É a mesma coisa, na realidade, só que ele sente que escolhe. Por exemplo, o meu filho tem, a roupa da escola é toda igual, e eu apareço-lhe com 2 camisolas iguais e digo, qual é que queres levar hoje? Elas são iguais, mas ele escolhe. E é uma coisa que ele não consegue fazer todos os dias na escola. Por isso, pensem nas coisas e tentem-lhes dar, dentro do possível, flexibilidade. O que é que queres para acompanhamento? Se der, pronto, se não der, também podem explicar, olha, hoje só tenho isto. Mas sentir que é visto, quando a criança sente que é vista e que é considerada, ela é muito menos resistente, passa a ser cooperante. Depois ouvir. E aqui o ouvir parece uma coisa muito simples, mas eu posso-vos dizer que ouvir é das coisas mais complicadas que podemos fazer como pais. Porque nós ouvimos para responder, não ouvimos para ouvir. E quando nós... E até há uma coisa, há um exercício que eu tenho no meu livro que é com o microfone, em que a pessoa só fala quem tem o microfone, não é? E depois temos de ouvir a outra pessoa, porque nós normalmente não fazemos isso, especialmente às crianças, passamos um bocadinho por cima da comunicação que elas estão a ter. E aqui o ouvir tem de ser um ouvir sem agenda, como se chama. Então, quando ele começa a falar do que é que aconteceu no dia dele, o que é que se passou, o que é que ele está a sentir, não vamos desvalorizar e vamos ouvir com presença. E é muito engraçado, porque quando nós damos espaço para eles falarem, vão ver que no meio eles até chegam às suas próprias conclusões. Eu tive uma vez uma conversa com uma amiga minha, que foi muito elucidativa acerca do poder do ouvir. E então ela telefonou-me para contar coisas que estavam a passar com a vida dela e o meu telefone pifou. E então eu não conseguia falar. E eu sou sempre a dar muitas soluções e não sei o quê. Então eu não conseguia falar. Então ela teve para aí meia hora a contar. Depois no fim disse assim, Joana, gostei tanto de falar contigo, esta conversa foi maravilhosa, ajudou-me imenso. Eu não abri a boca porque o telefone não funcionava. Porque ela sozinha teve tempo para falar, para pensar, para chegar lá sozinha, porque o que ela precisava era alguém que a ouvisse. E normalmente, com as pessoas é isto que acontece. Por isso, quando nós ouvimos os nossos filhos e estamos mesmo dispostos a ouvir, vão ver a diferença do que vai acontecer nas nossas relações e no bem-estar interior deles. Depois, a outra coisa é ver a experiência do ponto de vista deles. Porque nós, normalmente, quando vemos uma coisa qualquer, nós estamos a olhar para ela do nosso ponto de vista. E por isso é agora que vocês vão pegar aqui na caneta e no papel. Tem aí? Ok. Isto é um exercício, mas não é nada assim, tipo frações de matemática. Não há certo ou errado. Então, é assim. Vocês vão pegar no vosso papel e na vossa caneta e eu vou-vos descrever umas coisas. E vocês desenham. Mas não é complicado. Não é nada de complicado. É simples. A sério. Eu fiz testes com várias pessoas. Correu tudo bem. Não é nada de complicado. Não tenham problemas. E vão desenhar o que vocês perceberem, ok? Não tentem fazer o certo ou o errado, é só eu descrevo, vocês fazem, está feito, ok? Posso começar? Está tudo com a caneta? Façam lá assim. Pronto. Então vá, vamos lá. Então, um triângulo com 3 estrelinhas lá dentro. Tá? Ok. Um círculo com 2 círculos lá dentro. Um triângulo e meio círculo. Ok? Agora, 2 retângulos em baixo. Mais um quadrado em baixo com um coração. Está feito? Podem mostrar? Que fixe. Olha, posso-vos dizer que não há um igual. Não há um igual. E sabem qual é que era a minha referência? Isto é o que acontece na vida. Que nós achamos que estamos todos a ter a mesma experiência, porque ouvimos as mesmas coisas, mas cada um tira as suas conclusões.
E é isto que acontece quando nós não estamos a ver a experiência que os nossos filhos estão a ter do ponto de vista deles, porque achamos que estamos a perceber perfeitamente onde é que eles estão e o que é que se está a passar com eles, mas não estamos. Por isso é que temos de ter a chamada empatia, e é como se nós calçássemos os sapatinhos dos nossos filhos e realmente conseguíssemos ver a experiência que eles estão a ter, porque só aí é que vamos conseguir compreender o que é que se passa com eles e os vamos poder ajudar. E posso-vos dizer que é uma grande aprendizagem ver as situações do ponto de vista de outra pessoa. Não quer dizer que a gente concorde com o que é que ela está a dizer, mas o facto de nós ampliarmos sem julgamento a nossa visão das coisas é muito gratificante e traz muitas coisas. E quando alguém se sente vista, é a melhor coisa para a autoestima dessa pessoa. Porque o meu trabalho principal, para além de ser no comportamento, tem muito a ver com a autoestima. É a minha investigação de eleição, e isto de ter empatia, de sentir empatia, é das coisas mais saudáveis para a autoestima de uma criança. E depois, para terminar aqui o que fazer, temos encher o depósito emocional. Vocês sabem o que é o depósito emocional? Então, o depósito emocional de uma pessoa e de uma criança, vamos imaginar mais ou menos como se fosse o depósito do carro, de gasolina. Se ele estiver vazio, não mexe, não anda. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Se a criança não sentir que o seu depósito emocional está cheio, ela é muito resistente a indicações, muito resistente a ordens, muito resistente a ser guiada, porque como ela não se sente amada, e agora vão dizer assim, mas como é que está a dizer que não se sente amada? Eu amo imenso o meu filho, todos os dias lhe mostro isso. Isso aqui era para outra sessão, mas o que acontece é que há várias linguagens do amor, e às vezes nós achamos que estamos a mostrar aos nossos filhos gostamos muito deles, mas se a linguagem do amor deles for diferente da nossa, eles podem não sentir. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, há uma linguagem do amor que é muito comum, principalmente nas mães, que é os atos de serviço, em que fazemos coisas para eles se sentirem amados, não é? Portanto, olha, eu preparei-te esta sopa aqui, maravilhosa, para ti, para levar, levantei mais 4 da manhã para fazer isto, não sei o quê, e portanto estou a fazer isto tudo que é uma minha forma de mostrar que eu gosto de ti. Mas se a criança, essa não for a linguagem principal dela, se por exemplo for palavras de reconhecimento, em que a criança gosta de ser validada e que lhe digam, olha, estou a notar que tu estás a fazer muito bem na escola, não é? Eu estou a mostrar amor de um lado e ele sente que não. Então, nós temos de notar se realmente o depósito emocional da criança está cheio. E isso, há uma pergunta, isto era para outra coisa, mas eu vou-vos contar porque eu depois ponho-me a falar e não calo. Há uma pergunta muito gira que podemos falar aos nossos filhos, é perguntar-lhes como é que sabes que eu gosto de ti. Quando nós perguntamos como é que tu sabes que eu gosto de ti, normalmente a resposta que eles dão mostra qual é que é a linguagem de amor deles. Portanto, se eles dizem, olha, eu sei que tu gostas de mim porque tu, por exemplo, dás-me sempre, ajudas-me a arrumar os livros na mochila, atos de serviço. Ou eu sei que tu gostas de mim porque sentas-te comigo no sofá quando eu estou a ver os desenhos animados. É uma criança que se sente amada quando dá tempo de qualidade. Estou a perceber mais ou menos a situação. E é completamente diferente. E mesmo se nós pensarmos nos nossos pais, eles também nos tinham uma forma de mostrar como é que gostavam de nós. E nós também temos formas diferentes. Por exemplo, eu sou muito dado de serviço, mas o meu marido é tempo de qualidade. E, portanto, eu tenho de me forçar a passar tempo de qualidade. Porque para mim, eu mostro que gosto dele a fazer coisas para ele, a ajudá-lo nos projetos. E então, às vezes, até nisto, em qualquer relacionamento, quando há diferentes linguagens de amor, pode haver esta questão. Portanto, foquem-se muito na encher o depósito emocional da criança, porque quando vocês fazem isso, o resto é muito mais fácil. E como nós já falámos que na escola a questão da conexão está muito cortada, o fato de eu ter de dar um bocado de depósito emocional extra ao meu filho vai fazer com que compense o fato de ele na escola estar-se a sentir muito isolado e desconectado, porque o que se passa mais, o problema maior é a desconexão. Quando há desconexão, eles não aprendem, não se sentem seguros. Portanto, nós temos de dar uma dose extra de conexão, mas não só para eles, também para nós, porque isto aqui passa muito também para nós fazermos a autoavaliação de como é que pais, como é que nós estamos, porque eu não consigo estar a dar conexão a outra pessoa se eu estiver cansada e esgotada, não é? Isto é super importante nós avaliarmos também onde é que estamos e o que é que precisamos e verbalizar isso. Então, vamos aqui a umas dicas catitas. Então, o que é que eu tenho aqui para vocês? Coisas práticas que vocês podem fazer. Então, um dos exercícios muito giro e muito eficiente, isto é tudo estudado cientificamente, porque há coisas giras que se podem aplicar, porque eu vou buscar informação a montes de sítios, desde mindfulness, a neurociência, a tudo, porque tudo é válido
e que pode ser utilizado e tem efeitos maravilhosos. Então, uma forma de acalmar imediatamente a amígdala, e vocês podem usar isso, ensinar isso aos vossos filhos e usar também para vocês, quando eles estão numa situação desafiante, vocês não conseguem responder se estiverem também desafiados. Portanto, têm de se acalmar primeiro e depois reagir, porque vocês são o sistema nervoso externo dos vossos filhos até aos 25 anos. Então, se eu tiver calma, ele vai espelhar isso, percebe? Aquelas ligações neurológicas que eu estava a falar são feitas disso. Ele vê-me a acalmar, ele consegue acalmar. Se eu não tiver essa referência, ele não consegue ter essa referência. Então, um exercício espetacular para fazer é um exercício de mindfulness que se chama usar os sentidos. Então, o que acontece? Podem experimentar agora, que é, vocês olhem, 3 coisas que vocês conseguem ver, de onde estão. 3 coisas que conseguem ver, não precisam dizer, só 3 coisas que conseguem ver. Tá? Agora, 3 coisas que conseguem ouvir, para além da minha voz. E agora, 3 coisas que conseguem cheirar. Não ficaram imediatamente mais calmos? Porque nós não nos conseguimos concentrar nos nossos sentidos e ao mesmo tempo estar estressados. E por isso, isto é uma coisa que vocês podem ensinar aos vossos filhos na escola, antes de um teste. Olha, fazes assim. Vês 3 coisas que consegues ouvir, 3 coisas que consegues ver, 3 coisas que consegues cheirar ou que consegues tocar. Ele pode tocar na mesa, não é? Pode tocar numa caneta, pode tocar na roupa. Ninguém percebe e eles acalmam imediatamente. Isto é espetacular e dá efeitos em qualquer altura. E ninguém descobre. Porque depois às vezes, mas agora vou fazer isto na escola. Não, ninguém vê. Eu faço imensas vezes. Depois, a regulação emocional, que é aquilo que nós estávamos a falar sobre as emoções. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa que eu fiz, costuma estar pendurada na minha porta, que é um medidor de emoções. Vocês já conhecem o medidor de emoções? Já viram algum? Isto é um medidor de emoções. Eu gosto de fazer bonecos. Então, portanto, isto é uma cartolina, não é? Depois fiz assim uma espécie de uns emojis. Um diz alegria, outro diz tristeza, outro diz medo, outro diz raiva. Pronto. Depois isto é pendurado. E depois o que é que eu tenho? Tenho molas. Então, cada mola representa uma pessoa cá de casa. Então, como é que isto funciona? É como se nós fizéssemos um check-in várias vezes ao dia de como é que eu me sinto. Então, por exemplo, agora, como é que eu me sinto? Eu, por acaso, estou alegre. Então, ponho a minha mola aqui. Não é? Então, vocês até podem pôr aqui o nome ou qualquer coisa. Depois, por exemplo, o meu filho. O meu filho agora deve estar triste porque está fechado ali no quarto para poder fazer isto. Não é? Percebem? E então, o fato de a pessoa ir durante o dia fazendo este check-up das suas emoções, além de eu perceber, olha, eu estou assim, mas ele está assim. Então, quer dizer, eu vou perceber muito melhor a minha interação com ele. E depois faz com que a pessoa não só perceba o que é que está a sentir, como se responsabilize por isso. E depois de perceber que eu posso estar alegre agora, mas daqui a um bocado posso estar com medo. E isso é válido. E ele perceber, a minha mãe também tem medo. Então perceber como isto é importante. E não há julgamento nenhum, porque as pessoas podem passar por lá, põem a sua molinha, e simplesmente ajuda a cada vez que passam por lá a perceber. E se caso eu chegar de casa e o meu filho passa por aqui e, por exemplo, põe que está com raiva, eu já tenho uma pista que se cá passou-se qualquer coisa na escola. E vai ajudá-los muito a autorregularem-se e a perceberem. Porque é muito difícil. Nós depois chegarmos a uma pessoa com 30 e tal anos e diz, olha, fala-me das tuas emoções. O que é que tu sentes? Se eu não tenho qualquer tipo de referência, como é que isto aconteceu, nem o que é. Portanto, quanto mais cedo nós dermos isto a eles, é fantástico para depois eles poderem ter qualidade de vida e terem relações saudáveis. Por isso, isto aqui é super fácil de fazer. Podem fazer com eles agora nas férias de Natal e depois penduram. E está sempre disponível. O que é que eu tenho mais para vocês? A conexão já falámos. Mais conexão. Conexão pode ser feita de várias maneiras. O que eu tenho feito muito cá em casa, porque sinto que é o que falta muito por causa da história da pandemia, é o contacto físico. Então, nós, por exemplo, fazemos muitas cócegas. Cócegas é uma coisa extraordinária para trazer conexão, brincadeira e contacto físico. Mas, claro, respeitando se a criança gosta de cócegas. Se não gostar, passa de ser uma coisa boa para uma tortura. Mas pronto, é encontrarem, mas sei lá, podem brincar à apanhada, porque eles estão sempre todos separados, que eles precisam do nosso contacto físico, e é uma forma, é algo que autorregula muito. Vocês se lembram dos vossos filhos em pequeninos, não sei a idade dos vossos filhos, como é óbvio, mas eles em pequeninos, só o facto de eles estarem em cima de nós, no peito, eles autorregulavam-se. Vocês sabem que eles começam-se a autorregular pelo batimento cardíaco da mãe e da respiração. Portanto,
É tudo tão ligado que só o facto de nós podermos fazer-lhes uma massagem nas costas, ou traz imensa conexão e tranquilidade. Depois, a outra coisa é o brincar físico, que também pode ser usado na conexão, e o reenquadrar. O que é que isto significa, do reenquadrar? É olhar para as coisas de um outro ponto de vista, para além daquele ponto de vista óbvio, que ajuda muito a sermos mais positivos. Há cerca de um mês, eu estava a lavar roupa e depois começo a ouvir assim, plim, plim, plim. E quando olhei, tinha as chaves de casa dentro da máquina de lavar roupa. E fiquei tipo, o que é que eu fiz? E veio o meu filho, que é um perito em reenquadramento, porque ele faz reenquadramento desde sempre, é uma coisa que eu trabalho muito com ele, e disse, mãe, pelo menos, agora com o Covid as tuas chaves ficam desinfetadas. Isto é reenquadrar, que é ver algo positivo da tua situação. E quanto mais nós ajudarmos os nossos filhos a fazer isso, o nível de stress também baixa imenso. Então, uma coisa que eu também faço cá em casa, que também pode ser bastante útil, é uma coisa que faz várias coisas. Ajuda-vos a aumentar a comunicação com eles, ajuda a... Porquê? É que normalmente, se vocês forem pensar, se eu tiver um dia espetacular, acontece uma coisa má, eu só penso na coisa má que me aconteceu. Porque nós, como seres humanos, estamos desenhados para pensar nas coisas más. E temos de contrariar isso. É uma coisa que se chama negative bias, que é o nosso cérebro está preparado para ver a coisa má. Isto também é uma predisposição um bocado pré-histórica que nós temos, que era para nos mostrar onde é que havia perigo. Portanto, se eu tivesse um sítio qualquer e ouvir um barulho, eu pensava, aquilo é um tigre. E nós temos a mesma coisa, mas agora. Por isso acabamos por selecionar aquela coisa que aconteceu má, nós estamos a pô-la como a principal do nosso dia, nem nos lembramos das outras. Então, uma coisa que eu faço sempre é, ao jantar, cada um de nós diz a coisa mais fixe que nos aconteceu, a coisa mais positiva e a coisa menos positiva. E isto dá aqui um equilíbrio, porque ajuda sempre a que possa dizer uma positiva e depois mostra que todos da família têm coisas positivas e coisas negativas, porque muitas vezes o que também traz muito não bem-estar emocional é nós acharmos que somos os únicos no mundo a sentir medo, a sentir revolta, a sentir insegurança, porque se eu contar, olha, hoje tive uma reunião e estava nervosa, eu dou espaço ao meu filho para me dizer, olha, hoje também estava na aula, a professora chamou-me ao quadro e eu não sabia, estava nervoso. Portanto, quanto mais nós falarmos, quanto nós mais explicarmos o que é que sentimos, mais espaço damos para que isso seja tudo normal. E vocês vão ver que eles depois começam a falar muito mais, e não é preciso fazer nada. É como eu recebo assim imensos e-mails de pais a dizer-me assim, eu pergunto ao meu filho como é que foi a escola e ele não me responde. E eu acho normal, porque eu pergunto, a escola foi boa? Sim. Não há mais nada para dizer. Isto não é uma conversa, não é? Mas se eu fizer perguntas mais interessantes, tipo, qual é que foi a coisa mais horrorosa que tu comeste hoje na escola? A mãe, a sopa era horrível, parecia que estava viva. Pronto, e daí começa a falar de um monte de coisas. Agora, se for só sim ou não, ou se eu não contar o meu dia, porque é que ele vai contar o dele? Não é? É só uma questão de reenquadrar isto tudo. Depois, outra coisa interessante vocês fazerem é ajudar pessoas, que é uma coisa que faz com que as pessoas se sintam muito bem e que muda completamente o bem-estar delas porque se sentem úteis. Eu, quando começou a pandemia, eu e o meu marido escolhemos 5 pessoas diferentes, umas que nós até nos dávamos mais ou menos, outras que quase nem falámos com ela, para telefonar todos os dias, que ainda hoje telefonamos. Só a perguntar, então, como é que... E às vezes a coisa era, não fiz nada, estive em casa, mas só o falarmos todos os dias com elas ajudou-as imenso durante a pandemia, porque eram pessoas que estavam mais sozinhas, ou então não estavam sozinhas, mas não falavam assim tanto com as pessoas de casa. E nós fazemos isto há não sei há quantos meses. E foi o que nós decidimos em família cá em casa para ajudar. E o facto de fazermos isso, e sentirmos o retorno dos outros, é espetacular para o nosso bem-estar emocional. E por isso, quanto mais vocês puderem envolver os vossos filhos em coisas em que eles ajudam os outros e que se sentem úteis e veem no outro o reflexo da sua atitude, é maravilhoso para o seu bem-estar emocional. Falar. E a outra coisa que vamos fazer é respirar. É o último exercício, eu prometo, não vos vou pôr a desenhar mais nada. Então, respirar. Porquê? Além daqui faz yoga. Não, mas também não vos vou pôr para fazer posições de yoga. É só para explicar uma coisa. Há uma coisa que se chama respiração superficial. Já ouviram falar? Pronto. É assim, nós respiramos todos pelo peito. Só respiramos superficialmente. É uma respiração de sobrevivência. E se vocês notarem, quando estão muito nervosos, é assim mesmo muito pequenina. É o que se chama o shallow breathing. É assim uma respiração. Faz yoga? Eu estou a ouvir aqui um senhor, como é que ele se chama? Senhor Carlos.
Não faço yoga, sou músico. Isso é mais ou menos como é que funciona a respiração. É isso. Muito É obrigada. isso que eu estava a tentar dizer. Muito obrigada. Então, pronto. A respiração superficial faz com que nós nos sintamos ainda mais nervosos. É muito difícil ficar tranquila a respirar por aqui. Por isso é que nós, quando vamos ter bebés, temos uma aula só de respiração. Não é por acaso, é porque é mesmo importante. Então, a respiração mais profunda é a respiração abdominal, em que nós enchemos a barriga de ar e encolhemos a barriga de ar. Normalmente, ao início é difícil para nós fazermos isso, porque nem sequer percebemos como é que o ar vai para a barriga, não é? Mas o ar não é aqui. Não, o ar pode ir para a barriga. Então, isto é uma coisa que vocês devem treinar imenso com os vossos filhos. A forma mais fácil de treinar é, quando eles estiverem deitados na cama, põem um peluche em cima da barriga e pedem para eles respirarem para a barriga e encher ar e veem o peluche a subir e a descer. A subir e a descer. E nós agora vamos fazer a mesma coisa. Então, peço-vos que ponham as mãozinhas na barriga. Agora, vão pensar no vosso umbigo e vão tentar enviar o ar para o umbigo. Cinco vezes. Já está. Não é completamente diferente. E vocês fizeram se cá pela primeira vez. Se vocês fizerem isto montes de vezes, é extraordinário como isto acalma a vossa amígdala. Isto é uma coisa que também devem ensinar aos vossos filhos, porque é um autorregulador imediato. Por isso é que há tantos exercícios de respiração. Por isso, respirar para a barriga é super saudável, até porque nós, como agora passamos o dia todo de máscara e a respirar pouco, nós temos de oxigenar muito o nosso corpo. Portanto, a forma de oxigenar é com respirações profundas. Então, para terminar, porque eu nem sei que horas é que são. Então, o que eu vos sugiro que vocês façam para ajudar os vossos filhos a ultrapassar e a crescer saudáveis durante estes tempos mais desafiantes é mostrar-lhes que eles são mais valentes do que eles pensam, mais fortes do que eles parecem, mais inteligentes do que eles pensam e são muito mais amados do que alguma vez eles vão saber. E vocês a mesma coisa, que eu sei que vocês têm imensas ferramentas e acima de tudo imensa vontade, porque senão não estavam aqui, de aprender coisas novas para ajudar mais os vossos filhos. Obrigada. Agora invadam-me com perguntas. Obrigada, doutora Joana. Pronto, agora quem quiser pode colocar as suas questões ou alguma dúvida. A doutora Joana nos ajudar. Agora está tudo nervoso, está tudo com a amiga lá aos saltos. Agora que é vez de pergunta, responder, nem penses. Boa noite, doutora Joana, e Olá. boa noite a todos os participantes. Eu tinha uma pergunta a fazer. Diga. Várias destas técnicas são viáveis para começar a fazer, porque tenho quase a certeza que muitas dessas técnicas eu nunca fiz. Outras faz-se naturalmente, por instintivamente, de uma maneira ou de outra. Há muitas dessas técnicas que chegam a um patamar, um escalão etário que já não será muito possível, principalmente iniciar agora. Digo eu, não sei o que é que acha. Escalão etário é que está a falar? A partir de 15 anos, para não falar menos. E estou a falar como mãe, estou a falar como professora também. Do ensino secundário, há situações dessas que se podem aplicar muito como professores, como mães, como pais, mas eu estou a falar iniciar agora, há atividades aí, técnicas que iniciar agora, com a minha filha mais nova tem 13 anos, já não iria ser tão fácil assim. Eu acho, da minha experiência, quando nós começamos a mudar uma coisinha, e às vezes basta nós começarmos a mudar, que simplesmente eu estou a ouvir, e não é preciso fazer mais nada, ou eu estou com atenção para perceber o que é que se passa contigo, depois é como se fosse uma mudança constante.
Mas isso é aquilo que acho que instintivamente todos nós fazemos. Uns dias mais, outros dias menos, dias com mais paciência, todos nós temos. Este tempo não está a ser fácil para eles, para nós, para toda a gente, para uns mais difícil que outros. O que eu acho é pequenas técnicas que ensinou, que eu achei muito giras, aquela situação das 3 coisas que consegues, a situação do medidor de emoções, outras pequenas técnicas. Acho que iniciar agora, por exemplo, eu não sei se conseguiria iniciar de uma maneira tranquila ou sem, por exemplo, um medidor de emoções neste momento cá em casa, muito sinceramente. Por um lado, muitas outras situações, acho que acabamos por fazer sem já, às vezes sem pensarmos que estamos a fazer isto, acho que é instintivo, é fazer, lidar com quem amamos, pura e simplesmente, não é? É mesmo assim, o ouvir mais que falar, e falar sempre muito também, se calhar, e deixar que eles falem. Isso é o que se deve fazer com quem se ama, não é? Muito, muito importante também, e enquanto professora, é que estas técnicas que nós usamos com os nossos filhos temos que usar com os nossos alunos, o mais próximo possível também, porque eles sentem muito também essa diferença. Sim. E também escalão etários diferentes, situações diferentes, técnicas diferentes, mas é lidar com quem se ama. Acho eu que é muito isso. É verdade, é verdade. E acho que uma coisa muito engraçada que eu tenho descoberto, eu trabalho com muitos pais e faço muitas sessões privadas, além de dar as várias formações, é que os pais têm sempre, as intenções são sempre muito boas, eles fazem as coisas, nós fazemos as coisas com a melhor das intenções. Às vezes a estratégia que podemos estar a usar pode não ter o resultado que nós gostaríamos, mas a nossa intenção como pais é exatamente amorosa, é com amor. Só que às vezes este alinhar de, olha, eu estou a fazer isto, tem este resultado, mas se eu fizer assim tem outro, e nós sabemos que às vezes parece que já está tudo arrumado, não é? Isto agora está super controlado, agora já funciona e no dia a seguir deixa de funcionar. Nós temos de estar sempre a ser flexíveis e a inventar. Sistema tentativa e erro. Exatamente, e acaba por ser mais a postura que no que estava a falar, que eu acho mais interessante, quer como professora, quer como mãe, é a curiosidade. Que é eu ter curiosidade em perceber quem é o ser humano que está à minha frente e o que é que eu posso fazer para o apoiar no seu crescimento. E quando eu tenho curiosidade, é como se eu abrisse o meu campo de visão e de percepção e eu consigo estar muito mais atenta às subtilezas que são elas que me vão dizer: vou fazer agora o medidor de emoções. Não vou fazer, o que ele precisa é de brincar à apanhada. É como se eu tivesse muito mais sensibilidade em perceber. E quando eu me desconecto e percebo o que é que se está a passar com ele internamente, quer a nível do desenvolvimento emocional, quer a nível do desenvolvimento intelectual, e eu já não me sinto tão reativa por ele estar a fazer uma coisa que eu acho que não está certa, tudo isto, eu devo dizer assim muitas coisas, mas vocês depois vão perceber o que é que acontece, que é, há de haver uma situação em que vocês estão em casa ou estão na escola, acontece qualquer coisa e vocês vão se lembrar do que eu vos falei. E nesse momento, vocês vão ter uma reação diferente do que tinham das outras vezes. E aí já ganharam imenso. Por isso não é questão de agarrar nisto tudo e pôr em prática, mas há uma mudança da vossa consciência que aconteceu neste momento e que se calhar ainda não perceberam, mas cada vez que acontecer alguma coisa é como se uma luz se vai acender e dizer: ela falou disto, isto era aquela coisa que ela estava a dizer. E aí vocês vão agir de outra maneira. E como agem de outra maneira, têm resultados diferentes. Há uma coisa que não vou esquecer, e acho que já experimentei aqui umas 4 ou 5 vezes, que é fazer as 3 coisas que se consegue fazer, de ouvir, ver, ouvir e cheirar. Acho que realmente resulta, e tenho uma direção de turma que vai resultar, e tenho um filho também que irá resultar muito. Se você fizer este tipo de coisas, logo dividir o período do dia, sentir quando é que sente que eles estão a ficar mais irrequietos, e fazer, por exemplo, a alteração da respiração com essas coisas, é totalmente diferente, faz um restart do sistema nervoso. É muito, muito giro. E posso-lhe dar uma, que se é professora vou-lhe dizer uma, que é espetacular, que é como eu resolvo conflitos cá em casa, que teve um bocadinho com aquilo de empatia. Eu coloco o nome, imagino que há um conflito entre mim e o meu filho, eu escrevo o meu nome num papel, escrevo o nome do meu filho num papel, e depois trocamos de lugares e ele vai para onde está o meu nome e vai descrever a situação como se fosse eu. Estou a ver, não sei o que, até imita-me. E depois eu vou para o lugar dele e descrevo a situação do ponto de vista dele. E depois ainda pomos um lugar extra que é um observador neutro. E muitas vezes, só desta dinâmica,
a quantidade de informação e de percepção, não é preciso resolver mais nada, porque as pessoas só percebem, ela estava a sentir isto, ele estava a sentir aquilo. E é tão bom e é espetacular, porque todas estas ferramentas que nós estamos a falar aqui hoje, que parecem assim coisas algumas um bocadinho moderninhas, são exatamente competências que as empresas estão a precisar nos trabalhadores do futuro. Não é à toa que isto surge. Empatia é considerada uma das top skills dos trabalhadores do futuro. Porque agora há as chamadas soft skills, que é empatia, criatividade, pensamento crítico, tudo isto tem de ser trabalhado. E a forma de trabalhar, muitos destes exercícios que eu estou a dar e estas coisas que eu tenho a falar com vocês, são a base de desenvolver nos nossos filhos estas soft skills. Concordo. Eu gostei bastante. Obrigada. E aprendi já algumas coisas também. Obrigada. Mais alguém? Se me permite, também vou dizer alguma coisa. Sim, Carlos. Olá, Sr. Carlos. Para já, em relação àquilo que estávamos a falar da respiração, eu como pai de um rapaz de 16 anos e como professor também de crianças do primeiro ciclo, como mestre também, sou mestre de uma banda, trabalho muito isso e sei perfeitamente que é uma ajuda muito importante, porque essa parte da respiração para o diafragma, sei perfeitamente, por experiências passadas, que será uma boa forma de resolver alguns problemas, se calhar físicos até, muitas vezes. Julgo eu, pela experiência que eu tenho. E gostei muito de receber estas informações e desta conversa, no fundo um bocadinho informal, que acho que foi interessante. E agradeço. Obrigada. Vou-vos dizer que, em princípio, vão ter de maturar outra vez. No dia 22, não é? 22 de janeiro. 22 de janeiro. Então, vamos fazer uma sessão sobre atenção, sobre aqui técnicas e formas de ajudar os nossos filhos a terem atenção e a estarem concentrados nas aulas. Vamos ter exercícios, claro, vocês agora já estão à espera, já estão preparados. E pronto, que é sempre a ideia de vos trazer coisas práticas. Por isso, se quiserem aparecer, eu gostava imenso, porque gostei muito mesmo de estar aqui com vocês eu sou uma pessoa muito informal, como já repararam, porque eu acho que nós estamos todos um bocadinho no mesmo barco e acho que é importante haver proximidade e não distância. E quanto mais nós falamos sobre o que é que sentimos e o que é que se passa connosco, mais percebemos que não há pais perfeitos, mas só há pais reais, com problemas reais e que estamos todos a passar por o mesmo. E às vezes olhamos e vemos pessoas que vestem os filhos muito bem, eles comem muito saudável e parece tudo impecável e pensamos, que isto está a correr tudo mal, mas não, temos todas as mesmas dúvidas e estamos todos a passar pela mesma coisa. E quanto mais percebemos isso, mais próximos ficamos e há muito da culpa e da frustração que temos que desaparece. Por isso, acho que vocês têm uma comunidade muito grande e muito interessada e acho que devem aproveitar para comunicarem mais uns com os outros, porque é uma sorte realmente ter tantas pessoas interessadas em ganhar ferramentas novas e crescer como pais. Eu acho que é fabuloso. Sim, boa noite. Sim, olá, Anabela. Olá, doutora Joana. Queria dar primeiro dizer boa noite a todos os participantes e dar os parabéns à autarquia por ter promovido este debate, este bate-papo, não é? Eu também sou professora, estou aqui como professora e como mãe, portanto, isto aprender em tempo e crescer em tempos de pandemia, eu tive as duas perspectivas, a perspectiva de mãe e a perspectiva de professora. Eu sinto, assim, fazendo um balanço daquilo que aconteceu, sou muito sincera, eu espero que não voltar ao ensino à distância, apesar de até achar que correu bem e que se criaram laços em termos emocionais muito grandes com os alunos. Eu tinha alunos em fim de ciclo, do quarto ano, houve aquela etapa que não foi feita, não é? Aquele fim de ciclo que passou um bocadinho ao lado, mas eu como professora também tentei ir ao encontro dos alunos com as devidas
cautelas, não é? E conseguimos fazer ali, acho que conseguimos terminar ali um bocadinho o ciclo. Como mãe, quero dar os parabéns a todos os pais que estiveram por trás dos computadores, porque fizeram os impossíveis, muitos com poucos conhecimentos e conseguiram fazer o melhor que souberam. Depois, aqui em relação ao que estivemos a falar, eu acho que não ouvi, quando deu aquelas estratégias aos nossos filhos de dar opções, o que é que a doutora aconselhou? O que eu estava a dizer era que dar opções mesmo quando parece que não há opção. Ou seja, por exemplo, para tomar banho, se quer tomar banho agora, passado 5 minutos. Queres arrumar as coisas, queres fazer os trabalhos de casa, ok, tens de fazer os trabalhos de casa, queres fazer antes de jantar ou depois. Ou seja, dentro do possível, que eu sei que às vezes não há muito espaço de manobra, que a criança sinta que pode escolher. Tem a ver com isso. Às vezes só, por exemplo, o que é que queres pôr na lancheira para levares para a escola? Só o fato de ele depois de alguma coisa que ele escolheu faz com que ele sinta que está ao volante da sua vida, porque o que acontece muito, e eu lembro que, por exemplo, o meu filho, o que começou a dizer muito na pandemia, que foi um tal sinal para mim de que ele estava emocionalmente, não estava a responder ou que estava a sentir que não estava bem, era ele dizer que ninguém me ouve e eu não posso tomar decisões por mim próprio. Principalmente foi essa. E eu percebi que tinha muito a ver, e depois, pronto, se a gente foi-nos perguntando, eu percebi que tinha muito a ver com as regras, não é? Porque se ele, por exemplo, queria, e acho que se calhar aconteceu isto um bocado com toda a gente, o meu filho estava habituado a partilhar a comida com os colegas, não é? Então o facto de ele não poder fazer isto, que é contra a natura, não é? Ele queria fazer e não pode fazer. Então todos os movimentos que a gente ia fazer são cortados. Então nós sentimos que não temos opção ou escolha. E então dar escolha na medida que seja possível. Sim, neste momento acho que sim, mas essa situação das opções, como mãe e como professora, às vezes preocupa-me um bocadinho, porque eu também, também gosto de ler e ouvir alguns estudiosos, e que há uns tempos ouvi um psiquiatra, um psicólogo que dizia que aqui há uns anos atrás, se calhar quando os meus pais me criaram, quando os meus pais me levavam ao restaurante, diziam-me, tu sentas-te aqui, vais comer isto, e outras coisas. E agora nós, quando levamos os nossos filhos ao restaurante ou até em casa, estamos sempre a perguntar, onde é que tu queres sentar? O que é que queres comer? E às vezes isso não é muito bom. Eu acho que depende muito da pessoa que nós somos como pais e como mães. Há uma coisa que às vezes as pessoas acham, por exemplo, eu trabalho muito em parentalidade consciente e acham que se calhar é deixar os filhos fazer tudo. Não é. Há uma estrutura. Não haver estrutura é tão mau como haver demasiada rigidez. Exatamente. As crianças precisam de ter estrutura para se sentirem seguras. Então, eu tenho de saber que isto é assim, certo? Agora, o facto de eu lhe perguntar o que é que tu queres, o que é que tu sentes, e tu a validar a pessoa que ele é muito respeitador e a pessoa sente-se muito valorizada. São coisas diferentes. Porque eu até posso dizer assim, olha, hoje temos mesmo de comer peixe cozido com batatas. E ele coopera, porque ele percebe. Agora, se eu disser, tu comes o que eu quero e acabou-se, eu, de certa forma, não estou a respeitar a pessoa que ele é. E depois isto, eu sei que é um tema um bocadinho sensível, mas o que acontece, eu vou-vos dar um exemplo só fora da caixa para vocês perceberem o que eu estou a dizer. Quando a pessoa também não toma as suas próprias decisões, em certos momentos, não é em tudo, não é? Tem de se perceber e sentir e com curiosidade avaliar. Mas se eu não ensino o meu filho a tomar decisões, eu depois não posso, ele não tem essa ferramenta desenvolvida, não é? Então como é que ele depois toma decisões para a frente? Se ele não escolhe quer as calças cinzentas ou as pretas, como é que depois ele escolhe para que profissão é que quer ir? Não é? E outra coisa que é, se simplesmente há uma educação de cima para baixo, acontece outra coisa, que é, eles aprendem que a pessoa mais forte é que manda. Não é? Então, agora vamos extrapolar isto para uma situação de adolescência, em que eu tenho um grupo, em que há um rapaz mais forte do grupo. Não é? Se eu não aprendi a dizer que não, a certa altura, eu tenho dificuldade nesse cenário do rapaz mais forte do grupo diz, agora vamos todos fazer um grande disparate, vamos atirar ali de não sei de onde. E a criança não tem, dentro dela a dizer, não, eu não concordo com isso. Por isso, nós temos sempre o que eu faço, eu vou dizer o que é que eu faço. O que eu faço é, eu penso sempre por que razão é que eu quero que o meu filho faça determinada coisa. E explico-lhe sempre tudo. Mas eu sempre expliquei, é a minha maneira de ser.
Agora, vocês têm de fazer as coisas alinhadas com a vossa maneira de ser, o que acreditam. Para mim, tem de haver um equilíbrio, porque eu também, quando os meus pais às vezes me faziam isso, eu não me sentia respeitada como pessoa, percebem? Não quer dizer que eu não perceba porque isso é importante fazer em certas situações. Portanto, tem de haver um equilíbrio entre estrutura e flexibilidade. E perceber, porque há alturas em que eles precisam muito de estrutura. Tem de haver sempre uma estrutura. É tipo como se houve uma espinha, não é? Mas depois, em certas alturas, nós temos de perceber, ele está demasiado, está sempre a dizer que levar que não, eu agora tenho de ser aqui um bocadinho flexível. E só isso às vezes muda tudo. Porque o facto de eu, por exemplo, de perguntar às vezes certas coisas, a dinâmica desmorona. E então é isso, é ir perceber, mas tem a ver com uma das coisas que eu faço, e eu acho que isso se calhar pode ajudar aí bastante nessa questão que me está a fazer, uma das coisas que eu faço sempre em sessões com os pais, a primeira é ajudar os pais a definir as suas intenções como pais. Pronto. Voltando atrás, lembra-se quando eu estava a falar que eles aprendem muito pelo nosso exemplo. Portanto, eles aprendem pelo exemplo, não é pelas coisas inspiradoras que eu digo. Então, se eu quero ver determinadas qualidades desenvolvidas no meu filho, o que é que eu tenho, que tipo de pai ou tipo de mãe é que eu tenho de ser, certo? Portanto, se eu quero que o meu filho seja proativo, que tipo de mãe é que eu tenho de ser para ele ser proativo? Se eu quero que o meu filho seja responsável, que tipo de mãe é que eu tenho de ser? E isto faz com que eu tenho uma lista de que tipo de mãe é que eu quero ser. Que está lá, quer ser uma mãe que ouve, quer ser uma mãe que tem paciência, porque às vezes não tenho paciência, não pensei que eu sou perfeita de todo. Mas o facto de eu ter esta lista faz que, quando eu penso assim, olha, como é que eu vou agir aqui? Eu vou lá e vejo, eu sou uma mãe que ouve, eu sou uma mãe que tem paciência, eu sou uma mãe que reinventa-se, que aprende. Então, como é que uma mãe que faz isto tudo resolve esta situação? E isso ajuda-me, não é? E não sei se isso pode ser uma forma de... Porque eu sinto muito no corpo. Eu, quando estou a fazer uma coisa que eu sinto que não está alinhada com a minha intenção e os meus valores, eu parece que não é bem isto. Mas também depois sou capaz de dizer, olha, não era isto que eu queria fazer. Vamos experimentar de outra maneira. Por isso, eu acho que nós estamos sempre a mudar, e a educação tem mudado imenso, e acho que às vezes as pessoas põem coisas novas e vão para a outra ponta, e aquilo é demasiado, e portanto nós temos sempre de encontrar o equilíbrio e, acima de tudo, para quem tem vários filhos, percebe perfeitamente que a educação para um não funciona para o outro, não é? Nós temos de ter muito em conta a sua personalidade e ir ajustando consoante, como também com os alunos, não é? Há pessoas que aprendem muito depressa, outras aprendem mais devagar, outras aprendem de uma forma mais visual, outras aprendem de outra forma. Temos de estar sempre um bocadinho a perceber o que é que se passa. Não acho que haja soluções matemáticas, porque em termos de relacionamentos o que há é a construção da relação, e quando há a construção da relação o resto é muito mais fácil. Muito obrigada. Obrigada, eu. Boa noite. Posso também colocar uma questão? Claro. Olá, António. Boa noite. Antes de mais, queria agradecer a excelente experiência que nos proporcionou aqui a doutora Joana. Obrigada. Que foi bastante positiva e trouxe-nos algumas respostas. Eu estou a falar enquanto professor, mas penso que, tanto em relação aos professores como aos pais, aos encarregados de educação, ficaram aqui uma série de sugestões muito válidas e que nos irão auxiliar imenso no dia-a-dia, tanto da escola como em casa. E conhecendo bem o dia-a-dia da escola, como conheço, sabemos que após este regresso ao sistema de ensino presencial, não é? Sabemos que as nossas crianças já tinham uma série de regras para cumprir dentro da sala de aula, passaram a ter uma série de outras regras para cumprir no refeitório, passaram a ter também uma série de outras regras para cumprir durante aquele período em que eles poderiam brincar mais livremente, não é? Que também sabemos que é extremamente necessário que isso aconteça. Também aí têm uma série de regras para cumprir. Pronto, e nós sabemos que muitas destas regras são mesmo necessárias para combater, portanto, a propagação da pandemia, mas sabemos que todas essas experiências que as crianças tinham, que também são importantes, em que brincavam mais livremente, se calhar sempre com a supervisão de adultos, mas com mais liberdade do que têm hoje em dia nas brincadeiras que fazem. E eu penso que tudo isso depois se reflete um pouco em casa, e o comportamento em casa se calhar é um bocado diferente, porque as crianças também não gastaram, se calhar, toda a energia que precisavam de gastar no seu dia-a-dia na escola.
eu gostaria que nos deixasse aqui algumas sugestões a nós professores para fazermos, portanto, para algumas atividades para dinamizarmos ao longo do dia da escola nesses tempos mais livres, em que as crianças poderão estar mais à vontade, mas também para os pais, porque penso que os pais, principalmente ao fim de semana, as crianças também acabam por exigir um pouco mais dos pais, mais da atenção dos pais, e se calhar também para que possam ter essas brincadeiras mais livres. E queria que também deixasse aqui algumas sugestões aos pais da forma como poderão organizar o seu fim de semana, por exemplo, para conseguirem juntar tudo aquilo que é necessário, neste caso o descanso, também os pais também trabalharam durante a semana, claro. Não é? Os afazeres domésticos que também são necessários, não é? E depois este acompanhamento tem que ser feito também dando resposta a algo que neste momento não pode ser dado na escola, infelizmente, ou não do mesmo modo que deveria funcionar. Queria então que nos deixasse aqui algumas sugestões, se possível, para... Vou ali, deixa-me ver se está ali, vou buscar ali uma coisa que eu fiz este fim de semana. Estava a perguntar uma coisa que eu fiz este fim de semana. Espera aí. Obrigado. Então, eu estou sempre a inventar. E o meu filho também, com esta questão de não poder sair, o que eu fiz, e é uma coisa que é muito gira, e dá para fazer na sala de aula também, e é muito simples, é arranjar um pote de vidro, e depois eu pus lá papelinhos dentro, e cada vez que ele estava aborrecido, passava e tirava um papel. Eu escrevi atividades e coisas diferentes para fazer. Então, por exemplo, agora tirei um, e diz, dizer 10 coisas boas sobre ti. Isto, mesmo na escola, é maravilhoso. Depois, dar uma volta à sala a cantar. Ele despachou este pote já 2 vezes, só hoje. Porque tem exercícios físicos e tem coisas de trabalho emocional. Imitar o pai. Esta é muito boa, porque depois a gente percebe que ideia é que eles têm de nós. Não é? E ele estava, porque eu estou muito chateada. E foi super giro. Depois, aqui era abanar o corpo 10 segundos. Esta, por exemplo, é uma forma de acalmar o corpo e mexer. Isto pode ser, eles podem ter um pote à entrada da escola, da sala, e que vão tirando nos intervalos, ou quando sentirem que, olha, por exemplo, uma coisa muito gira que se faz, e eu acho que na escola não fazem muito isto, que é fazer uma quebra entre os exercícios, porque eu, como estava a dizer, eu estudo um bocado todas as áreas ao mesmo tempo. E eu acho que foi no Tony Robbins, não sei se conhecem o Tony Robbins, que é aquele coach XPTO americano, mas ele tem coisas muito interessantes de a pessoa ser muito eficiente. E então uma coisa que ele explicava às tantas era que nós devemos fazer intervalos de tipo 2 minutos entre as coisas para cortar, para a cabeça sair dali e para outra coisa. E nós muitas vezes não fazemos isso, é quase uma continuação. E às vezes o facto de eu estar a fazer, já explicar o que é que eu vou fazer, vamos fazer isto agora. E a pessoa está focada naquilo. Agora vamos parar e vamos fazer uma coisa qualquer que pode ser isto. É como se a cabeça saísse daquela informação, tem um espaço vazio e pode ir para a outra. Não estou a levar o que vem atrás. E tudo isto são formas interessantes de cortar, e mesmo com eles, de cortar. Aqui este aqui era fazer festas ao gato, mas está imensa coisa. Pronto, vocês podem ir lavar os dentes. Ele ia lavar os dentes, mas eu acabei de lavar os dentes. Não, mas já saiu do papel, tens de lavar os dentes. Portanto, isto vocês podem imaginar o que vocês quiserem. E nunca mais acaba. É super barato, só precisam de papel e como é a surpresa, tudo que sai que eles não sabem o que é, eles adoram. Portanto, aqui era dançar uma música com estilo. Eu acho que também, se for possível na sala de aula, tudo que dê para mexer o corpo, pôr uma música, eles adoram fazer coreografias e dançar. Tudo que puderem fazer com isso é ótimo. E depois, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sinto que falta muito e que também traz qualidade na sala de aula, é eles conhecerem-se melhor. E eu não sei, pronto, se eles desinfetarem as mãos, eu acho que é perfeitamente fazível. Eu, por exemplo, eu ofereci à professora do meu filho, o ano passado, eu comprei aquelas bolas de esferovite que há tipo no chinês. Pronto. Então o que se faz é divide-se aquilo em setores, e em cada setor faz-se uma pergunta, tipo, qual é o teu animal favorito? Quando estás zangado, o que é que tu fazes? O que é que tu gostas mais na vida? Qual é o teu sonho? E eles atiram a bola um para o outro, não é? E depois o lugar é a pergunta. E eles respondem, porque eles não se conhecem.
Nós temos miúdos que estão na sala de aula há 4 anos e não fazem a mínima ideia que o amigo gosta de mousse de chocolate, porque eles não conversam, porque eles não sabem. Portanto, todas estas coisas, também pode ser em papelinhos, todas estas coisas que promovem também a qualidade da relação entre eles, é muito bom. Por isso, eu acho que esse tipo de coisas são muito de promover. E depois, eu posso-vos dar depois algumas coisas. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou mandar para si, fez um livro, que é o meu livro. E este livro tem 50 exercícios diferentes de coisas para fazer, que é da autoestima. E então está dividido pelas diferentes áreas da autoestima e tem todos eles exercícios que são exercícios práticos para fazer, para estimular a autoestima. E neles tem muita coisa que dá para fazer em sala de aula. Por exemplo, isto que eu lhe estava a explicar da bola, tem aqui tem aqui isto, que eles podem fazer com os olhos fechados e tocar, e que diz, por exemplo, o meu sítio preferido é, eu gostava de ter mais tempo para fazer, o meu maior sonho é, a frase que eu mais gosto de ouvir é, e depois nós percebemos muita coisa sobre eles, porque se calhar uma criança pode dizer, a frase que eu mais gosto de ouvir é gosto de ti. E nós vamos assim com umas tantas, que ficamos assim um bocado abananados. Mas é muito bom para perceber o que é que se passa. Ou a frase que eu gosto mais de ouvir é, eu gostava que tivesses mais tempo para mim. Ou eu gostava que... Pronto, percebem? E às vezes mesmo, e isto acontece muito com os pais, não é? Porque às vezes estamos a fazer este exercício e parece-nos só a divertir e percebemos imensa coisa sobre os nossos filhos. E acho que, acima de tudo, quanto mais trabalharmos as competências deles emocionais e internas, vai haver muito este equilíbrio. E por isso, eu se calhar o que eu faria era misturar. E como pais, eu acho que uma coisa que eu faço muito é eu pergunto ao meu filho o que é que ele quer fazer. Às vezes é uma coisa que a gente esquece de fazer, não é? E às vezes eles dão soluções muito interessantes. Por exemplo, o meu filho no outro dia disse que queria arrumar a casa. E eu fiquei muito admirada. Mas eu disse, ok, mas é giro. Mas como é que queres fazer? Ele disse, mas tem de ser com música. Pronto, e tudo isto criou um momento, porque às vezes a gente pensa assim, ok, então quer dizer, eu tenho de fazer, já vou fazer os trabalhos de casa, depois tenho de fazer o meu trabalho depois ainda tenho de arrumar a casa e no meio ainda vou ter de arranjar um espaço para trabalhar as competências emocionais da criança. Não tenho, não é? Mas se eu inserir isso nas coisas da casa, eu posso, por exemplo, estar a arrumar a louça na máquina e chamá-lo e dizer, olha, agora cada coisa que pomos na máquina diz uma coisa sobre ti. E eu digo eu. E estou a fazer um exercício emocional. Portanto, tudo que é feito em casa pode ser utilizado para fazer outra coisa. E eles adoram, porque eles querem mais é que a gente fale de nós. E contar, por exemplo, coisas que nos aconteceram. Eu no outro dia o meu filho perguntou-me 10 vezes como é que ele tinha nascido. E ele adorou, pronto, porque é uma coisa que só o facto de eles perceberem de onde é que vêm, não é? E para onde é que vão, onde é que ele está enquadrado, é fabuloso para a autoestima deles. Por isso, muitas vezes o perguntar o que é que tu queres fazer é a melhor pergunta, porque eles são super criativos e dá-lhes, até pode dizer assim, olha, vamos fazer aqui na nossa sala de aula uma coisa, vamos precisar de inventar 4 exercícios para fazer, 5 exercícios para fazer esta semana. Vocês vão se juntar em grupos e vão inventar. E cada dia vamos fazer um dos vossos exercícios. E vai ver, fica com imenso material. Espero que tenha ajudado. Obrigada, doutora Joana. Mais alguém? Ou terminamos? Penso que não é? Pronto, como a doutora Joana disse, vamos ter uma próxima sessão no dia 22 de janeiro, contamos convosco também, novamente. O tema será a nível das estratégias, certo? Estimulação, doutora Joana, certo? A não ser que... Não, se calhar posso inventar. Não, mas sim, vou fazer isso. Sim. Não, vou fazer isso, mas eu acho que se calhar, porque pareceu-me que também tem interesse nisso, vou falar um bocadinho de autoestima, se quiserem. Ok, querem? ótimo. Digam lá sim, sim ou não? Sim, sim. Parece sim, muito sim, bem. Sim. Sim. Sim, porque acho que podemos fazer isso um bocadinho. Eu acho que eu vou pensar no que é melhor para vocês e eu gosto muito de dar conteúdos e de vos trazer coisas. Aliás, vocês que forem encontrar no meu site, no Instagram e aquelas coisas todas, tem lá vídeos, tem muita coisa de informação que eu gosto de partilhar, porque gosto mesmo de vos dar ferramentas. E então vou ver o que é que para aproveitar bastante esse tempo e a nossa próxima sessão, para vos dar assim, agora também já percebi um bocadinho também o que é que são os vossos temas e coisas que vocês gostavam mais de ter ferramentas, já percebi que as ferramentas práticas são interessantes, portanto tentar, como ainda não desenhei a sessão, é perfeitamente já fica uma perspectiva de criar, portanto, claro que vamos falar da atenção, mas também podemos, como acabei por ser hoje, porque eu tinha coisas escritas e depois acabo por divagar noutros temas,
porque sinto que às vezes são pertinentes. Muito obrigada, doutora Joana, nós adoramos. Obrigada. Foi super dinâmico, diferente, e acho que os presentes também acharam, e agradecemos também a participação deles e o contributo que também deram da sua experiência, não é? Temos aqui muitos professores também, e além também de serem pais, dão-nos também duas perspectivas diferentes, não é? No fundo. Pronto, agradecer a vossa presença e a doutora Joana também passou a atenção. Penso que a nossa vereadora queria também agradecer, vou só passar um instantinho a palavrinha. Sim, doutora Joana, apenas para agradecer. Tenho a certeza que cada um de nós, nesta conversa tão importante, mas de uma forma tão, passo a redundância, tão informal, tão natural, acho que cada um de nós aprendeu muito e vamos dar por nós nos próximos tempos a lembrar-nos desta sessão e a lembrar-nos de algumas das estratégias que mencionou. Agradecer então a presença de todos, obviamente, e apesar das circunstâncias, desejar boas festas a todos e marcamos novo encontro para dia 22 de janeiro. Portanto, muito obrigada a todos. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, boas festas para todos. Igualmente, obrigada.